Olá, como é bom reencontrar você aqui. Você está nessa série de estudos que nós intitulamos A Bíblia Ensina, porque de fato é a Bíblia que tem nos ensinado tanta coisa boa. O que você já aprendeu de novo até agora? Eu acredito que muitas coisas boas, não é mesmo? E tem mais coisas bacanas para a gente aprender juntos. Hoje vamos aprender sobre uma promessa que Jesus nos fez. E olha que ele está próximo de cumprir essa promessa, viu? Continue atento aí. Essa promessa está em João capítulo 14, está em vários textos da Bíblia, né? Vamos resumir alguns aqui para não ficar longo o nosso vídeo. João 14, verso 1 a 3 diz assim: me acompanhe na sua Bíblia ou dê atenção que é o pastor que você vai conseguir acompanhar bem. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Cristo prometeu que iria e prometeu que prepararia lugar para a gente e prometeu também que voltaria para nos buscar. Essa promessa está próximo de se cumprir ou não? Essa é a grande pergunta, eu quero que você me responda aqui até o final do nosso estudo. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quando o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. A promessa de Cristo, de que ele viria, de que não seria algo sigiloso, secreto, mas visível e real, viria nas nuvens do céu, né? E todo olho o veria. Olha que bonito. Não será nada secreto, sigiloso não, tá bom? Vai ser audível, visível, real, diante dos nossos olhos. Lá em Mateus 24, a gente percebe que os discípulos fizeram uma pergunta muito boa para Jesus, que é o tema aqui do nosso debate nesse estudo. Capítulo 24 de Mateus, verso 3. Capítulo 24 de Mateus é conhecido como o Apocalipse de Jesus. E você verá que ele vai apresentar para a gente aqui vários sinais da sua volta, para você perceber que está iminente o retorno de Cristo. Capítulo 24, verso 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Olha, justamente o nosso tema, hein? A grande promessa. Ele prometeu que viria, João 14, e aqui os discípulos estão perguntando: que sinal teremos da sua volta e do fim do mundo, né? Que sinal você nos dá? E ele começa a responder, ele foi simpático e respondeu várias coisas bacanas, olha só que interessante. Olha o verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Primeiro ponto que Cristo começa a destacar para a gente é o engano. Um dos grandes sinais da volta de Cristo é o engano, é a mentira, são as meias-verdades. Perceba que no verso 4, no verso 5, no verso 11, no verso 24, a palavra engano é repetida. No capítulo 24 do Apocalipse de Cristo, Cristo está apresentando para a gente aqui os sinais da sua volta, de quando ele cumpriria a sua grande promessa, e a palavrinha que mais se repete é engano. Por isso fique atento. Olha o verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então muitos se diriam Cristo, ou muitos se diriam ser discípulos ou apóstolos de Cristo, né, representantes de Cristo na terra, mas na verdade estaria promovendo a mentira. Verso 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando você liga a sua televisão, ou nas mensagens que você recebe aí, o que você me diz? Está acontecendo muitas guerras no mundo nesse momento? Seja em nosso país, ou seja lá fora, em outros países? Claro que sim. O verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, mais guerras, mais conflito entre líderes políticos, mais fome, terremotos em vários lugares, vários desastres naturais. Mas pastor, isso sempre aconteceu, sempre existiu. Mas é evidente que nos últimos tempos tem se avançado mais, tem sido mais constante, mais comum ouvirmos sobre isso nos noticiários. O verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Perceba que princípios das dores seria o equivalente a contrações de um parto. Então, são sinais de algo que vai acontecer, algo grande que está pertinho. O verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqueles que seguem a Cristo, que estão se preparando para o céu, vão sofrer preconceito, discriminação, perseguição. Se você já está sofrendo isso,
leve seus olhos ao céu, levante as suas mãos e agradeça a Deus, porque a profecia está se cumprindo em sua vida. Em breve você será levado daqui para herdar com Deus a eternidade. Ao verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, atrair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No verso 24, fala mais sobre falsos profetas, sobre falsas religiões, sobre falsos mestres, sobre falsas igrejas. Então, no fim dos tempos, amigo, é marcada por falsidade, por meias verdades, por pessoas gananciosas e mentirosas que querem fazer do evangelho um comércio. É um fato, está na Bíblia, é Jesus dizendo para a gente aqui. Ao verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. É uma tensão presente e crescente, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, perseverar em Cristo, resistir, não é assim? Com Cristo, persistir com Cristo, é sinônimo de fidelidade, é sinônimo de salvação na vida do crente. E o verso 14, por fim, diz assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então, um grande sinal da volta de Cristo é a pregação do evangelho, o que estamos fazendo aqui. Estou apresentando para você as verdades bíblicas, você está ouvindo, está entendendo, está gostando, tenho certeza que sim. Vai compartilhar isso aqui com outras pessoas, ou esse vídeo será compartilhado, ou você que aprendeu e assimilou vai compartilhar verbalmente com outros. Mas pregar o evangelho é necessário para que Cristo venha logo. No nosso mundinho, viu? Talvez a gente não tenha o chamado de ir para a África, para outros lugares que precisam da pregação do evangelho, é mesmo a Europa também, a América também precisa muito. Mas aqui no nosso mundo, no nosso bairro, na nossa cidade, com a nossa família, com a nossa vizinhança, o evangelho deve ser pregado em nosso mundo, para que Cristo venha logo. E o verso 36, eu destaco para você também, diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, o dia exato da volta de Cristo, ninguém sabe. Se você tem contato com alguém que marcou a volta de Cristo, porque lá não sei o que da Bíblia tal, e fez um apanhado aqui de situações, e marcou a volta de Cristo, ou está marcando, isso é história, não vem de Deus, ok? Ninguém sabe o dia nem a hora. Parece que Deus quer nos fazer uma surpresa, mas não significa que Ele quer nos pegar despreparados. Surpresas, sim, surpreendidos de fato seremos, mas não despreparados, porque temos oportunidade como esta de nos prepararmos para encontrar com o nosso Senhor nesse retorno glorioso, que é iminente, não é isso? Te perguntei no começo do vídeo, está perto a volta de Cristo ou longe? E aí, qual a sua resposta agora? Está evidente que está muito perto, né? Tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos, está iminentemente, está na iminência. Está muito perto, está tudo se cumprindo diante dos nossos olhos, né? Está iminente a volta de Cristo, mais perto do que a gente pode imaginar. Mas, pastor, por que Jesus não veio ainda? Por quê? Os meus pais falavam sobre a volta de Jesus, eu já ouvi de outros lugares, de outros tempos, o tempo passou e não veio ainda. Por que será? Está demorando o Cristo voltar? Será que Ele vai mesmo se cumprir essa promessa? Tem um verso lindo que a gente finaliza, está em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, 2 Pedro 3, 9, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, ou seja, amável para com você, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe qual é o principal motivo de Cristo estar demorando a voltar? A sua aparente demora? É por Ele estar esperando você se preparar. O que você acha de hoje fazer uma oração assim, Senhor, toma meu coração, toma porque Ele é seu, sozinho não consigo te dar. Toma meu coração, a minha vida, toma em tuas mãos, conduze, Senhor. Sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor. Você já lutou? Já tentou? Já fez acordos, promessas e não cumpriu? O que você acha a partir de hoje de deixar de lutar sozinho e compartilhar esse desafio aí com o céu, ser sincero com Deus e se quebrantar diante dele? Senhor, eu já aprendi que a salvação não depende de mim. Eu já aprendi que o Senhor está voltando para me buscar. Eu quero estar preparado. Mas quanto mais eu olho para mim, mais eu percebo que é impossível ser salvo. E talvez aí seja o seu grande defeito. Olhe menos para você e mais para Jesus. Olhe para Cristo. Veja o que Ele já fez por você. Se aproxime mais de Cristo. Não se preocupe tanto em ter que fazer isso ou deixar de fazer aquilo, mas se aproxime de Deus, aí Ele vai fazer por você. Estude mais a Bíblia, vá mais aos cultos, ouça as coisas espirituais, deixe de alimentar a carne, alimente mais o Espírito.
e você verá um grande milagre acontecendo em você de dentro para fora. E não vai ser algo que você vai promover, você vai ter certeza que veio do céu. Essa promessa logo vai se cumprir, mas Ele quer que você esteja junto com Ele. Ele quer que você esteja preparado para esse grande encontro. Você gostaria de agora orar por você? Ou você gostaria de orar por alguém, interceder por alguém que precisa ter contato com essa mensagem? Faça isso enquanto há tempo.